Graça e paz, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por essa aula e com pedir-te perdão pelos nossos pecados. Através da tua palavra vem estar nos transformando, nos lavando, queimando os nossos corações com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Hoje são duas cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses, enviada por Paulo, e a segunda carta aos Tessalonicenses, enviada por Paulo. Bem, ela fala muito sobre a volta de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, antes de começar a aula, eu queria só dar um resumo do sentimento dessa igreja de Tessalônica, que Paulo está incentivando. Primeiro, orientação de Paulo para a igreja de Tessalônica. Está falando da volta de Cristo, mas antes está dando uma orientação. Ele diz assim, em 1 Tessalonicenses 1, 6-8, diz, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, ou seja, depois que aceitaram a Jesus, eles começaram a sentir uma perseguição muito forte. Por quê? Eles eram perseguidos por terem se convertido ao cristianismo. Vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Claro que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, vem uma alegria no Espírito. E se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Com isso, olha, por isso que eu botei o tema imitação. Mas não quero imitar ninguém. Não, queremos imitar a Cristo, porque filho de peixinho, peixinho é, né? Filho de peixe, peixinho é. Assim, os filhos de Deus vão ser parecidos com quem? Com aquilo que está escrito na Bíblia. E Jesus é a palavra de Deus, né? Então, e aqueles que seguem e ensinam corretamente a Bíblia, nós temos que seguir. Temos que imitar assim, tá? O ensino deles, a prática deles, não as práticas erradas, mas as práticas que todos aqueles que imitam a Jesus Cristo. E, com isso, eles imitando direitinho, se tornaram exemplos para todos os irmãos da Grécia, que é um país inteiro, e de outros países também. Olha como que pessoas que imitam a palavra de Deus, imitaram Paulo, imitaram a Jesus Cristo, como eles avançam. Né? Como eles avançam. Não dá para aprender sozinho, tá, gente? Agora, a partir de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus. Olha, vocês abandonaram os seus deuses. Hoje os deuses são interesses de dinheiro, outras coisas, outros interesses, são outros deuses. E Paulo diz, vocês abandonaram isso para o quê? Seguir a Jesus, né? Também comentam como vocês esperam do céu vindo de Jesus. Olha, vocês creem de fato na volta de Cristo. E todos estão comentando que vocês creem e vocês praticam. Olha, primeira lição de 1 Tessalonicenses, imitação, tá? E na segunda carta aos Tessalonicenses, vou ler essa passagem também importante. É a segunda carta que ele enviou depois de um tempo. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais. Primeira coisa, eles não pararam e não podemos parar. Não sei quantos anos demorou, mas não importa quantos anos passem, né? Nós temos que desenvolver o quê? A nossa fé na palavra. A gente tem que crescer na palavra, temos que crescer em obediência à palavra. Nunca parar, ele diz. Olha, graças a Deus por vocês. Ele não diria um elogio, mas algo que diz, puxa, estou surpreso por vocês. A sua fé tem desenvolvido, vocês creem mais na Bíblia. E outra, segunda coisa, vocês não deixaram de amar os irmãos da igreja, não deixaram de amar o evangelismo, vocês amam mais ainda do que antes. Tem que ser assim, gente. Nunca parar de crescer. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade. Tem pessoas que são fiéis independente da circunstância. Eles estavam passando por
perseguições e aflições, apesar de estarem sofrendo perseguições durante muito tempo, muitos anos, eles não desanimaram, mas cresceram na fé, no amor, na fidelidade, independente das circunstâncias. Eles não desistiram, né? E é uma grande lição para nós, né? E essa prática deles, desse crescimento deles, se tornou o quê? Conhecida em todas as regiões. Espalhou. Vamos ver agora mais detalhadamente a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Deus te abençoe. Então, hoje nós estamos na aula 16 do módulo 2. Esse módulo vai até a aula 21, então já está terminando. Então, para quem estiver atrasado, vocês vão adiantando aí, porque logo, logo nós vamos já encaminhar o certificado aí do segundo módulo, tá bom? Então, logo, logo, a gente já vai encaminhar o certificado aí para vocês, tá bom? Bem, a aula de hoje, continuando as cartas de Paulo, na vez passada, nós estudamos a carta aos Gálatas. E um resumo que eu dei é que tipo de um tema que eu dei foi que como que uma igreja tão boa pode afundar, né? Isso daí foi a carta aos Gálatas, que Paulo que fundou essa igreja, mas mesmo assim eles começaram bem e eles terminaram, provavelmente Paulo estava avisando, vocês podem terminar mal, né? Assim também pode acontecer com qualquer ministério, ou eu ou você, né? Então a gente comentou sobre a carta aos Gálatas, e hoje nós vamos comentar sobre duas cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Bem, só para te localizar, Tessalônica, para quem não lembra, Tessalônica foi uma igreja que Paulo abriu na segunda viagem que ele fez missionário. Tessalônica fica pertinho, lá na região lá da Grécia, perto de Corinto, né? Perto de Filipe também. Então, só para você se localizar no mapa, Tessalônica fica aí, tá? Vamos mais para frente. Eu sempre solto um resuminho, um estudo que foi feito. Esse livro já não está editado, então o que eu fiz, nós digitamos alguns anos atrás, eu estou passando para vocês o resumo deste livro que já não está sendo editado, né? Ele diz que essa primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira a ser escrita por Paulo. Outro comentário diz que foi Gálatas. Então, um dos dois, tá? Então, foi provavelmente uma das primeiras cartas escritas por Paulo. E provavelmente ele escreveu quando ele estava lá em Corinto, né? Lá na Grécia mesmo. Ele escreveu de lá uma carta a Tessalônica. Diz o comentarista que Paulo ficou mais ou menos um mês só nessa cidade. Perdão. E rapidamente ele abriu essa igreja e rapidamente essa igreja avançou. Tá? Então, ele dá muita ênfase na vinda de Cristo. Naquela época, eles não tinham noção de nada. Por exemplo, se uma pessoa morresse, eles não tinham noção do que acontecia quando uma pessoa morria. Então, muita gente morria em Cristo, mas eles ficam muito tristes, né? E uma das razões de Paulo ter escrito essa carta também era essa, né? Para saber o futuro das pessoas pós-morte. Tá? Então, ele escreveu essa carta aí. Em 1 Tessalonicenses 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses, graça e paz. Vocês percebem, né? Como eles cumprimentavam
à igreja de Tessalônica. Não somente essa. Gálatas também tem graça e paz. O que é isso? É o desejo que eles estivessem debaixo do ensino de Jesus, debaixo da graça de Jesus, tá? Se fosse na época de Moisés, diria lei e paz. Mas como está, é Jesus Cristo, graça e paz, tá? Então, ele diz assim, sejam alunos de Jesus, estejam debaixo da cobertura da graça, estejam debaixo do ensino de Jesus. Que a graça esteja na cabeça de vocês, fiquem debaixo do ensino de Jesus, né? E vocês vão ter paz, tá? Então, eu faço questão de sempre frisar isso, porque é a ênfase que Paulo dava nas cartas que ele enviava para as cidades, tá bom? Inclusive, na segunda carta, eu não escrevi aqui, mas ele começa, graça e paz também, tá? Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, vocês foram eleitos por Deus, né? Então, essa carta está dedicada a quem? Aqueles que foram eleitos por Deus. Você foi eleito por Deus. Igreja de Tessalônica, Deus escolheu vocês, né? Então, essa carta é dedicada a vocês, né? É concentrada em vocês. A ênfase que eu vou dar é para vocês, tá bom? E esperar dos céus o seu filho, ou seja, poxa, Jesus tinha morrido, então Paulo está dizendo, esperem em Jesus Cristo, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, ele está dizendo, estamos esperando dos céus a Jesus. Ou seja, naquela época, eles já estavam numa expectativa. Olha, há 2000 anos atrás, eles estavam ansiosos pela vinda de Jesus. Naquela época, Paulo também não sabia quando Jesus voltaria. Ele sabia que Jesus voltaria. Isso ele sabia. Ele não sabia a data, né? E ele ensinava isso, tá? A saber, a Jesus que nos livra da ira futura, né? Vocês que são eleitos por Deus, né? Nós estamos aguardando quem? Jesus. Quem é Ele? Aquele que vai nos livrar da ira futura, né? Aí você pergunta, mas que ira futura é essa, né? Ira futura. Que negócio é esse? Aí eu fiz um cronograma, aí não sei se vocês vão entender aí, nós estamos no ano 2020, né? E seguindo um pouquinho o cronograma aí, eu coloquei embaixo aí, período de tribulação de 7 anos, né? Provavelmente, esse período chamado tribulação, que está descrito em Apocalipse, que um dia nós vamos detalhar, será provavelmente 7 anos literais, né? Começou, claro que não, né? Como que você tem certeza? É só ler Apocalipse. É tranquilo, é literal, é fácil de identificar que nós não estamos no período da tribulação. Certeza. Então, dentro desse período da tribulação, existe um período separado em 3 anos e meio e 3 anos e meio. E tem um período chamado de ira, taça da ira do Senhor. Será que é essa ira que Paulo está falando? Será que era essa ira que Paulo está identificando? Né? Ou essa é uma primeira opinião, tá? Que essa ira pode ser, talvez, esse período de 7 anos de tribulação, porque é um período muito ruim, que, na verdade, é a manifestação, uma parte da manifestação da ira de Deus. É uma característica desse período, é um julgamento severo de Deus. Tá. Depois desses 7 anos vem a volta de Cristo. Depois tem 1000 anos do reinado de Jesus aqui na Terra.
Depois, no final, existe o juízo eterno. A segunda opinião dos estudiosos, né, é que a ira do Senhor é o lago de fogo, é o julgamento final para todos aqueles que não seguem Jesus, que é uma ira eterna. E é uma ira futura? Sim, é uma ira futura. Assim também como essa ira da tribulação. São duas opiniões diferentes, né? Claro que se a ira de Deus fosse esse período da tribulação, no versículo anterior está escrito o quê? Deus iria nos livrar da ira futura. Então, se a ira fosse esse período da tribulação, a igreja não estaria presente nesse período, concorda? Né? Por isso que existe a posição daqueles que creem que essa ira seja nos 7 anos. Tem um pessoal que acha que essa ira vai ser os 3 anos e meio finais desse período. Então, é o pessoal que crê que a igreja passa por um período da tribulação. E uma outra posição crê que a ira futura é somente no juízo eterno, ou seja, no final da história, tá bom? A nossa opinião é uma das duas, tá bom? É claro que eu preferia que a ira do Senhor fosse desse período da tribulação, porque assim a igreja estaria fora dessa, né? Mas são posições que a gente tem que respeitar, tanto uma como a outra, tá? Eu não tenho precisão de te responder, não, tá bom? Aí, no capítulo 2, Paulo diz, porque qual é a nossa esperança, o gozo, a coroa de glória, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Eu citei esse versículo porque a maioria dos ensinos falam da segunda vinda de Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Cristo, não existe a palavra segunda vinda de Cristo. Existe, sim, a próxima vinda de Cristo, isso com certeza. Como ela vai ser em detalhes, isso a gente não sabe precisar, tá bom? Então, só sabemos que Jesus voltará, isso com certeza. O detalhe da volta de Cristo, se ele vem em 2 fases, ou em 3 ou 4, isso eu não sei te dizer. Só sei que ele voltará, sim, e um dia voltará aqui na Terra para reinar durante 1000 anos. Isso com certeza a gente sabe porque está escrito literalmente em Apocalipse. Mas os detalhes da volta de Cristo, nós não temos muita precisão, por isso coloquei 2 posições da ira futura. Né? Tá bom, vamos continuar então. Tá bom. Paulo diz, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé. Ou seja, Timóteo foi enviado para fortalecer aquela igreja. Tá? Ele fazia parte da equipe apostólica de Paulo. Tá? Para confirmar os vossos corações, para que sejais... Olha esse versículo bacana aqui. Olha o link... A ligação que Paulo faz com a santificação. Vamos ver lá, o que é isso? Para confirmarmos os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Pai, Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seus santos. Ele diz, para a vinda de Cristo, fique irrepreensível em santidade. Sabe que... ele está dizendo, igreja, vocês têm que tirar nota 10 em santificação. Porque Jesus está chegando. Ou seja, Jesus está chegando, então é essencial que os eleitos sejam o quê? Uma nação irrepreensível em santificação, em santidade. Tem que estar muito limpo. Tem que estar muito limpo, não digo, muito santificado, separado. Ou seja, a santificação tem tudo a ver com a vinda de Cristo. É isso que ele está dizendo.
Jesus está voltando. Então, deem ênfase, sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não ser digno de ser repreensível. Tem alguma área da tua vida que está repreensível? Alguém pode te repreender? Se você disser sim, conserta rapidinho. Naquela época foi escrito isso. Hoje é muito mais real para nós, hein? Tá bom? Vamos lá. Então, igreja, Jesus está para voltar. Tire nota 10 em santidade, né? Eu estou em nota 5. Gente, tem que melhorar. Né? E Paulo está dizendo, vocês são eleitos do Senhor? Sim, então, é para você. Né? Não, eu sou eleito, eu não preciso de santidade. Não, o eleito precisa da santidade. É essencial que o eleito do Senhor seja santo. Quem é santo? É o eleito do Senhor. Tá? E agora você diz, tudo bem, mas o que é santificação? Aí Paulo detalha um pouquinho mais. Ele dá ênfase em duas coisas, depois ele detalha um pouquinho mais sobre a santificação. No começo ele já disse, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que é abster-se da fornicação, pecados de sexo. Tá? Aí a pessoa diz, o que é santificação? O que o senhor quer dizer com santificação? Pois é, problemas sexuais. Tenha uma vida sexual limpa. Primeira coisa você diz, ele está sendo bem explícito e prático. Ele está... não está dizendo para usar uma auréola. Não, ele está dizendo, tem uma vida sexual correta, limpa. Fornicação é sexo fora do casamento. Né? Por isso que, se você conhece algum jovem que fica, gente, está fornicando, tá? Problemas desse tipo, mas não, Deus está pedindo. Tirem nota 10 em santificação. Deus está pedindo santificação, nota 10, tá bom? Não é questão nem moral, não, é que Paulo está avisando. E hoje, a palavra de Deus está avisando a mim e a você, que é a igreja do Senhor. Isso daqui é uma carta aos eleitos. Os eleitos vão atentar e vão atender, hein? Porque os eleitos estão aguardando a volta de Cristo. Né? Eles estão levando a sério. Os eleitos levam a sério. E eles vão providenciar. Tenho notado que Deus tem mexido muito nas pessoas hoje. Muito rápido. Às vezes de forma trágica. Por quê? É por amor. Deus está querendo consertar a sua igreja. Estava alguma coisa torta, Deus está dizendo, estou chegando. Não fica ofendido, não. Se sinta amado, porque eu não venho buscar qualquer coisa, não. Os meus eleitos são irrepreensíveis em santidade. Segunda coisa, santificação também ele diz, 1 Tessalonicenses 4, 6, 7 diz, ser santificado também é ser honesto na igreja com seus irmãos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você sabe que desonestidade com o irmão, seja em negócios, seja em qualquer coisa na igreja, enganar alguém na igreja, isso daí é imundícia. Isso é imundo. Né? Então ele diz, ninguém faça isso na igreja, em negócio nenhum, não diz somente financeiramente, em todas as áreas. Seja honesto com o teu irmão.
Ninguém engane o seu irmão em negócio nenhum. Ou seja, nunca minta para o seu irmão também. Né? Temos que ser pessoas confiáveis. A pessoa santificada, o povo de Deus, é confiável. Tá? Olha a ênfase que Paulo dá em santificação. Né? Se vocês guardarem pelo menos esses dois, durante os 2 minutos aqui, já está de bom tamanho, porque tem mais coisa, tá? Tá bom. E por fim, eu não estou terminando ainda, mas é que as cartas são bem curtas, tá? Bem curtas. Não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O termo que eles usam para pessoas que morreram é já dormem. Eles criam que as pessoas, Paulo diz, as pessoas na verdade não morrem. Quem está em Cristo dorme. Né? Porque é temporário. Se a pessoa morreu fisicamente, é temporário, eles estão dormindo. Um dia eles vão acordar, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança de Cristo. Mas nós que temos esperança em Cristo, se algum ente querido morreu em Cristo, fica tranquilo, eles estão descansando, eles estão dormindo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eles vão ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, eles achavam que estariam vivos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz, gente, antes na volta de Cristo, aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão estar lá no céu com Jesus. E depois nós seremos os que estivermos vivos. Hoje, para nós, tem mais sentido hoje, porque existe a possibilidade de nós presenciarmos a volta de Cristo, hein? E talvez muitos de nós não vamos experimentar a morte. Né? É possível que a geração da nossa igreja, é possível que a geração dos que estão fazendo o curso de obreiros e vão se formar, façam parte de uma geração que talvez não experimente, seja mais real esse versículo do que daquela época. Esse versículo hoje é mais real hoje do que naquela época. Porque existe possibilidade real de nós não experimentarmos a morte. Existe grande possibilidade de que o seu povo, os seus eleitos, não experimentem a morte. Depois, os que ficarmos seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado não existe muito na Bíblia. Provavelmente, esse é um dos únicos textos que falem de arrebatamento. Tá? Paulo que diz, juntamente com ele nos ares, a encontrar no Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar à terra, primeiro, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão e estarão esperando a gente lá no céu. Suponha que a gente não morreu. Nós vamos ser arrebatados da terra e nos encontraremos com aqueles que morreram em Cristo, juntamente com Jesus, e ficaremos por lá. Bom? É assim que Paulo está explicando, assim que ele está dizendo. É o que vai acontecer na volta de Cristo. Tá? Acerca dessa palavra arrebatamento, não é comum na Bíblia, como eu te disse. Né? E essa palavra significa ser retirado repentinamente de um lugar. Desaparecer repentinamente de um lugar. Tá? Isso arrebatamento. Então, nós poderemos desaparecer exatamente o que diz. Repentinamente, nós vamos desaparecer na volta de Cristo e nos encontraremos com ele nos ares. Quem falou isso? Paulo, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho só sobre algumas posições de arrebatamento, algumas posições de escatologia. Escatologia é estudo das últimas
coisas sobre arrebatamento, né? A primeira posição que existe sobre arrebatamento é que a igreja será arrebatada antes do período dessa tribulação de 7 anos. De repente, repentinamente, muita gente que estiver na terra, as igrejas vão esvaziar repentinamente. Existe, inclusive, nesses dias está aparecendo muito filmes sobre o Apocalipse e arrebatamento, né? Então, vários filmes estão saindo sobre arrebatamento. De repente, a pessoa está no avião e o piloto some, várias pessoas somem, né? Existe um casal, de repente, a esposa ou o marido some, né? Isso que é o arrebatamento, é exatamente isso. É exatamente isso. É uma ficção? Os filmes são, mas existe a possibilidade de acontecer exatamente isso? Existe grande possibilidade, sim, se essa posição de arrebatamento antes da tribulação for correta, tá bom? Que, de repente, repentinamente, muitos que são do Senhor, eleitos do Senhor, que estão levando a sério os ensinos da palavra de Deus, de repente vão desaparecer. Isso se chama arrebatamento, tá bom? Isso pode acontecer? Com certeza. A partir de quando? Nos próximos meses. Se essa posição estiver certa, isso pode acontecer logo, sem pré-aviso, tá? Quer dizer, sem pré-aviso para quem não conhece, mas para quem conhece a palavra, fica já avisado, tá bom? Existe uma segunda posição que eu já comentei para vocês hoje, que é o arrebatamento durante a tribulação. Alguns creem que a igreja vai passar 3 anos e meio de tribulação, né? Depois ela vai ser arrebatada e o mundo vai sofrer 3 anos e meio de muita tribulação, tá bom? E uma terceira e última posição, que o arrebatamento só virá depois dos 7 anos de tribulação. Então, são 3 posições de escatologia sobre o arrebatamento. Essa palavra arrebatamento, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar ainda ao tema. Ele continua falando em 1 Tessalonicenses 5, 2-4, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, o dia do Senhor, de acordo com o contexto, não só daqui como no Antigo Testamento em Joel, também em Apocalipse, a interpretação mais precisa seria que esse dia do Senhor seria esse período da tribulação, tá? O dia do Senhor não é sábado, domingo, não, é um período, tá? É o período da tribulação, é o início que começa o período ruim, porque Paulo já sabia disso e ele estava ensinando que antes da volta de Cristo viria um período muito ruim, tá? E que esse dia do Senhor não virá como um ladrão para o seu povo, tá? Eu voltei para aquele cronograma que eu fiz agora há pouco, lembra, né? Sobre a ira do Senhor. Porque no final ele diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o detalhe, né? Deus não nos destinou à ira. Por isso vocês acham que entenderam por que eu disse que existem 2 posições da ira do Senhor. Se a ira do Senhor for o período da tribulação, Paulo está falando, Deus não nos destinou para esse período tão difícil. E está no mesmo
contexto que o versículo anterior aí que eu li para vocês, né? Aqui, ó. Esse é o dia do Senhor, é um período complicado, né? E logo depois ele diz, Deus não nos destinou para a ira. Então, muitos interpretam que pode ser que esse dia do Senhor, que não está destinado ao povo de Deus. Alguns interpretam dessa forma, tá bom? Então, que esse período de 7 anos talvez não esteja destinado à igreja do Senhor. E, de fato, não está. Mas a dúvida é se a igreja vai estar presente no mundo quando esse período de 7 anos acontecer. Tá? Bacana isso, né? Deus não nos destinou à ira. Pode ser a ira eterna, que é o inferno, sem dúvida, isso não tem dúvida. Mas o contexto do capítulo 5 também fala do dia do Senhor, que está falando do período da tribulação. Por isso que a gente coloca em dúvida se pode ser que Deus nos poupe no período desses 7 anos, tá bom? Seria bom, né? Ainda não sei falar com precisão de jeito nenhum, tá bom? Por fim, nessa primeira carta diz, reconheçais os que trabalham... ele está dando finalmente aí, né? Eu disse para vocês que santificação está muito ligada à volta de Cristo. Então ele diz, gente, então por isso, portanto, andem na luz, né? Primeiro, santificação é um problema de estar sexualmente limpo. Segundo, sejam extremamente honestos com seus irmãos. Ou seja, quando ele fala com seus irmãos, é com a igreja. Seja extremamente correto na igreja, hein? E terceiro, detalhando um pouco mais, aí ele diz aqui, reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor vos admoestam. Admoestam, ou seja, aqueles que te corrigem. Não se ofenda, tá? Tem gente que se ofende muito facilmente. E ele diz, Jesus estava para voltar. Você não prefere que alguém use lavar do cajado para te ajudar? Ou quer viver livre para pecar? Imagina, gente. Se Deus está te corrigindo, dê graças a Deus. Porque provavelmente eu e você somos um povo de Deus. Deus está ajustando o seu povo. Alguns podem até chorar, mas que chore, mas semeie, chore, mas para que você colha com alegria. Tá? E que os tenhais com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Né? Esse negócio de magoei toda hora, gente, isso daí não é para o povo de Deus, não. Tá? Não é para o povo de Deus, não. Isso daqui está escrito para um povo irrepreensível em santidade. E para ser irrepreensível, minha gente, tem que ter a vara e o cajado do pastor te corrigindo, senão a gente cai fora do livro de Tessalonicenses. A gente não tem, aí não vai ter nada a ver com Tessalonicenses. Que admoesteis, dá um jeito, aqueles que estiverem em desordem. Consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Por enquanto, vocês estão vendo que são práticas dentro da igreja? Ele está falando que santificação tem muito a ver com o quê? Tua e minha vida dentro da igreja. Como que está? Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros. Ele está falando, santificação tem tudo a ver com o quê? Nosso relacionamento dentro da igreja. E tua vida pessoal interior limpo de pecado. Não escondido. E, por fim, regozijai, se alegrem sempre, orem sempre, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinei tudo, retende o bem, fuja da aparência do mal. Você está numa situação complicada. E você pode sair dessa, sai correndo, mesmo que seja com prejuízo. É isso que está dizendo. Né? Se livra, se limpa, né? Tira 10 em santificação. Tá bom? Resumindo,
é um dos versículos, é o último versículo da primeira carta. Ele está dizendo assim. Resume-chave para a volta de Jesus, esse versículo aí. É um dos versículos importantes. Tá? Andar na luz, vocês viram. Andar na luz significa andar em santificação. Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí você diz, tudo bem, santificar em quê mesmo? Na igreja? Em todo o vosso espírito, que se refere à sua vida ministerial, à tua motivação. Né? Todos os seus sentimentos, alma e corpo. Não é à toa que Deus pede até para a gente tomar conta da nossa saúde, ter uma vida saudável. Né? Aqueles que têm vício de bebida, meu caro, é melhor se humilhar e dizendo assim, preciso de ajuda, e melhor correr atrás de ajuda. Se for muitos, eu creio que talvez bebam escondidos sendo cristãos. É feio, tá? Isso é ser extremamente repreensível. Você está enganando as pessoas. Né? Então, não precisa esconder. Você tem que abrir dizendo assim, eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Ninguém está afim de te expor coisa nenhuma. Né? Ninguém tá, quem está aí com o teu pecado é o diabo que quer te derrubar, tá bom? Agora o teu irmão, tua irmã quer que você se saia bem, tá bom? Se você tem algum distúrbio no corpo, desequilíbrio no corpo, santificação em tudo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo e tem que estar tudo em ordem, tá bom? Sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até, não sei, aqueles remédios para deixar a gente mais forte, como que chama? Anabolizante, é isso? Não faz mal para a saúde, não? Faz mal, né? A gente vê se Deus permite que você use aí, porque acho que faz mal para a saúde, hein, gente? Se o Espírito Santo se separa com isso, tem uma vida saudável, né? Às vezes as pessoas querem isso somente por vaidade, né? Às vezes Deus está dizendo, eu não te fiz assim, né? Vai te fazer mal para a saúde, né? Você é meu filho, você é minha filha, não precisa fazer esse tipo de coisa, não. Né? Pior que se quer se expor muito, e às vezes a gente entende quando uma pessoa tem uma vaidade de querer casar, tal, mas mesmo assim a gente não precisaria fazer isso. Pior se for casado, tá? Quer mostrar para quem? Para sua esposa? Aí amém. Né? Mas vai ver se é isso mesmo, tá bom? Deus está mexendo no teu íntimo, tá? Não, com Deus ninguém engana ao Espírito Santo. Tá bom. Vamos para a segunda carta. Aí ele fechou a primeira carta. Vamos para a segunda carta, tá bom? Bem, não depois de muito tempo, Paulo mandou a segunda carta. Diz no comentário que a turma da primeira carta, eles começaram a pensar que eles já estavam no período da tribulação. Eles achavam que estavam na pior já, que Jesus voltaria daqui a alguns dias, algumas semanas, né? Que Jesus voltaria imediatamente, né? Aí Paulo teve que enviar a segunda carta, porque começaram a haver abusos lá, por exemplo, né? Isso já aconteceu até na minha época, lá nos anos 2000, as pessoas achavam que Jesus voltaria naquela época. Eu lembro que estava no seminário, então muita gente pensou. Eu estava num sábado, era o dia que tinham decidido que Jesus voltaria naquele dia, mas eu estava no seminário, eu pensei, se voltar hoje, pelo menos estou no seminário, né? E muita gente vendeu seus bens, começou a não trabalhar, não fazer mais nada na vida. Por quê? Não, Jesus voltará. Detalhe, Jesus não voltou. Né? E isso aconteceu a mesma coisa em Tessalônica. As pessoas disseram, puxa, Jesus vai voltar, provavelmente vai voltar no ano 2000. Houve uma bagunça no universo todo no ano 2000. As igrejas começaram até a encher um pouquinho mais.
Né? Depois que viram que Jesus não veio, aí o pessoal deixou de ir de novo para a igreja. Tá? Eu lembro. Como as pessoas ficam com medo e vão. Eu não vou dar o fake news, tá? Mas a impressão que me dá é que a carta aos Tessalonicenses tem muito mais a ver conosco hoje do que há 2000 anos atrás, tá bom? Vamos lá. Jesus voltará sim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com seus anjos, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, ele virá como vingança. A volta de Cristo vai ser boa para quem crê nele. Mas para quem não creu no Evangelho, não vai ser bom, não. Né? Não vai ser bom. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirar naquele dia de todos que creem, tá bom? Quando Jesus voltar, ele está dizendo aqui, vai ser bom para o povo de Deus. Vai ser uma festa daqueles que estiverem fazendo curso de obreiro. Já pensou se Jesus voltasse numa terça-feira, né? Vai ser bênção para quem crê no Evangelho e estiver em obediência, em santificação, tá bom? Mas aqueles que não creem, não vai ser nada legal. Eu disse para vocês que estava tendo abuso na igreja de Tessalônica. Alguns até estavam parando de trabalhar, deixando de fazer as suas coisas, estavam esperando, Deus voltará, então não preciso fazer mais nada. Né? Estava provavelmente num ambiente assim. Aí Paulo disse, ainda não. Ele teve que mandar essa segunda carta rapidinho, né? Por isso que ele mandou a segunda carta aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Estou falando da nossa reunião com Jesus. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se Jesus voltasse na semana que vem. Ele diz, não é assim. Vai ser repentino, mas não vai ser imediato. Tem algumas coisas que vão acontecer antes da vinda de Cristo. É isso que ele quis dizer. Tá bom? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste, antes venha a apostasia. Então ele diz, antes da vinda de Cristo, haverá um período de apostasia. O que é apostasia? É um período que o pessoal vai se afastar cada vez mais de Deus, menos vão crer na Bíblia, mais vão se afastar de Deus. Alguns vão distorcer cada vez mais a Bíblia. Vai estar cheio de crente ateu, religiosos ateus, com certeza. E se manifeste o homem do pecado. Ou seja, segunda coisa, depois disso vai acontecer o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está falando do anticristo. Uma pessoa, provavelmente vai ser uma pessoa, diz que se assentará no trono, no templo de Deus. Então, alguns creem que haverá um tabernáculo literal lá em Israel, onde o anticristo vai se assentar lá no trono desse tabernáculo. Dizem também, isso já fazem anos, já faz 30 anos que eu sei, que dizem que já existe um pré-moldado de um tabernáculo já pronto,
que só acontecer alguma coisa que eles montam em poucos dias, né? Que todo o equipamento já está pronto para que seja montado um tabernáculo aí, tá bom? Bom, pode ser isso? Sim, pode ser isso sim, mas que está se referindo a duas coisas. Antes da volta de Cristo, haverá apostasia, o esfriamento, vai aumentar muito o número de ateus, né? Muito. A apostasia é se afastar do Evangelho, tá? Se afastar das coisas de Deus, ter aversão às coisas de Deus, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, hein, gente? Né? Isso já está muito forte, a tendência é aumentar. Não vão pensar que vai diminuir. Isso não vai, porque só que Paulo já tinha avisado, gente, Jesus vai voltar sim, mas vai acontecer o quê? Apostasia. Não pense que as pessoas vão ficar cada vez mais crentes. As pessoas vão ficar cada vez mais tementes a Deus. Não vão, não. Não vão, não. Isso daí eu estou falando com certeza. Estou porque eu vejo a reportagem nos jornais, na internet, eu vejo a TV. E você vê em qualquer TV. As principais mídias não quer saber de Deus coisa nenhuma, né? Não quer saber. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, você está vendo que o ambiente está propício a isso, né? Está propício, né? A tendência é piorar? Sim, provavelmente, porque isso mostra o quê? Que Jesus voltará depois disso. Né? Logo depois, não. Depois vem a manifestação do anticristo. O anticristo vai se identificar. É isso que dá a entender. Tá bom? Então, antes da volta de Cristo, então, por isso, não sejam instáveis. Primeiro, antes da volta de Cristo, haverá o quê? A apostasia, a manifestação do anticristo. É isso que Paulo está dizendo, tá bom? E agora, vós sabeis o que o detém. Né? Tem algo que detém a manifestação do anticristo, que dá a entender, pode ser que seja isso, tá? Que deve ser a própria apostasia. Então, antes o anticristo virá no momento propício. Que momento propício? Quando ninguém mais acreditar em Jesus Cristo, pouca gente vai dar crédito à Bíblia, a palavra de Deus. Então, ele vai entrar em cena no ambiente assim. É isso que ele está dizendo. Tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém até que do meio seja tirado. Ele está dizendo que tem alguma coisa que está segurando até que do meio seja tirado. Então, tem alguma coisa que tem aí que está segurando, né, a manifestação do anticristo. Primeiro é a apostasia, que dá a entender, e tem algo que está segurando a manifestação do anticristo aqui na Terra, até que do meio seja tirado. Tem alguma coisa que vai ser tirado da Terra. Alguns creem que vai ser a igreja. Né? Alguns creem que a igreja vai ser tirada repentinamente, por isso alguns creem que isso vai ser o arrebatamento. Alguns creem. Né? Seria bom? Seria. Né? Para quem for arrebatado, é um livramento e tanto. Né? Então será revelado o Nico. Aí, depois disso, o anticristo vai começar a se manifestar nessa terra e começa o período de 7 anos de tribulação. Tá? Isso não está escrito aqui? Não, eu já estou adiantando o Apocalipse, tá bom? Então será revelado o Nico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá bom? Então, antes da volta de Cristo, provavelmente haverá uma apostasia. Né? Alguns dizem que a igreja vai se levantar. Sim, ao mesmo tempo que a igreja Deus está separando o seu povo, sim, vai ter o seu povo. Por outro lado, também vai ter um aumento enorme da apostasia, tá bom? Quem é o anticristo? Paulo continua explicando. A esse cuja vinda é segundo eficaz Satanás com todo o poder, sinais, prodígios de mentira.
Ou seja, o anticristo vai ter manifestação sobrenatural de poder, sinais, milagres de mentira, né? E com todo o engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, hoje, estão falando muito em fake news, né? A injustiça ou a mentira se tornou uma verdade para muitos. Tem certas coisas que a gente enxerga que literalmente a gente sabe que é mentira e as pessoas levam uma boa. Um ambiente de mentira, seja na sociedade, seja até no meio cristão, hein? Esse é chamado de operação do erro. Vai ter um ambiente de mentira, né? Vai haver um ambiente de que a mentira está ficando a verdade e a verdade está ficando frágil. Tá? É esse ambiente que o anticristo vai começar ele já está se manifestando dessa forma, tá bom? O espírito do anticristo já está no ar. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, é já o início do julgamento de Deus sobre a face da terra, né? Qual? Deus está julgando. O pessoal está tendo prazer nas mentiras, as pessoas estão tendo prazer na iniquidade, no pecado, né? Mas Paulo nessa carta está dizendo, isso não vai ficar barato. Eles vão ser julgados. E por fim, estou quase terminando, tá? Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Puxa, Paulo parece rígido nisso, né? O que significa irmão em desordem? Aí ele explica aqui, Hebreus, Tessalonicenses 3, 10 e 15 depois. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, tinha muita gente que não estava afim de trabalhar, não. Eu vou esperar a volta de Cristo, não quer trabalhar, não. E ele estava orando, igreja, vamos entrar em... ele estava ajustando o ensino, eles estavam com o ensino errado, né? Eles não estavam no período da tribulação. Alguns estão achando assim, puxa... Então, nós vamos entrar agora no período da taça da ira do Senhor. Então, não, a gente não está na tribulação coisa nenhuma, tá, gente? Isso é erro doutrinário, porque não conhece a Bíblia, tá? Então, nesse período de coisa nenhuma, tá, gente? Então, a gente tem que continuar trabalhando normalmente, tá? Jesus não volta semana que vem. Pode ser que, se o arrebatamento for antes, aí a nossa conversa muda. Por outro lado, né, tudo leva a crer que Jesus não volta semana que vem. Tá? Ouvimos que alguns andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, enrolando. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Tá? Do tipo, gente, vamos acordar aí, tá? Nós cremos que Jesus voltará. Não estamos no meio da tribulação, coisa nenhuma, é doutrina fake, tá? Precisamos continuar trabalhando, sim. Jesus vai voltar, sim. Jesus vai voltar, sim. Né? Muitos vão se esfriar, com certeza. Com certeza. Tá? Isso é sinal da volta de Cristo. Se você perceber que ao mesmo tempo que muitos vão se esquentar, muitos vão se esfriar. Isso acho que está bem claro aí. Né? Muitos vão se afastar de Deus. Andem em ordem, continue trabalhando. Portanto, Jesus voltará. E a palavra de ordem
continue trabalhando intensivamente e santificação, porque Jesus voltará sim, né? E é possível que nós sejamos a geração que vamos presenciar a volta de Cristo, tá? Eu acho que é só, né? Deus abençoe a todos. Amanhã, café com Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? Não desistam nunca, hein?